Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 7. Livro de Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 7. Lembrando para você que é uma mensagem inédita, eu ainda não preguei ela aqui na igreja. O Senhor me deu aqui hoje à tarde, eu vim cedo mais um Anderson. Eu vim para cá, vim para o altar do Senhor, me dá uma mensagem. Ele me entregou. Meditamos nela. Em hora que eu ajoelhei para orar, eu já estava dormindo. Mas Deus foi fiel. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Segue. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Repete comigo, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Segue. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Repete comigo, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Diga glórias a Deus. Segue para o 11, não. Deixa eu ver se... Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Ismael, diga Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Somente até aqui, e aí a gente para por um momento, para a gente decorrer sobre a mensagem, e depois nós retornamos para o texto. Querido, a história de Agar e Ismael é muito interessante. Porque a história de Agar e Ismael é um típico de ação de alguém rejeitado. Por quê? A promessa de Deus sempre foi sobre a vida, diga, de Abraão e Sara. Agar ela vai aparecer por coisas que acontecem na vida. A gente pode olhar para Agar como um erro de percurso. A gente pode observar Agar na vida de Abraão como um erro de percurso, algo que a pessoa fez ali, que ela errou no meio do caminho, ou que apareceu simplesmente na vida da pessoa e depois sumiu. Mas aprenda uma coisa, nada acontece na sua vida por acaso. E nem a vida de Abraão na vida de Agar foi por acaso. Pelo fato de Abraão ter conhecido Agar, Agar era empregada de Sara, só pelo fato de ele ter tido um caso com ela, o Senhor começou a entrar na vida de Agar para mudar a história dela. O negócio começou a apertar entre a convivência entre Sara e Agar. Agar estava sempre junto de Sara trabalhando, porque Agar trabalhava para Sara. Ali era como uma doméstica, como quem cuidava, como uma amiga. Era sempre uma pessoa que estava muito próxima a Sara. Só que aprenda uma coisa. Sara deu uma liberação para que o seu marido, Abraão, tivesse um caso com Agar. Por quê, irmãos? Diga cansaço. Olhe para quem está ao seu lado e diga cuidado com o que você faz quando está cansado. Porque quando, lá em Gênesis 12, quando Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, sobre uma ordem de Deus, para ir para uma terra que Deus mostraria para ele ainda, sabe o que acontece? Se passam 10 anos. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, mais ou menos ele tinha na faixa dos seus 75 anos. Quando Ismael vai nascer, Abraão já tem cerca de 86 anos. Ou seja,
existiu um período entre 10 a 11 anos de espera, aonde o tal do Isaac, que era o filho da promessa, não chegou. Por Isaac não chegar, Abraão mais Sara, possivelmente Sara, que era mulher e ela não gerava, tinha um ventre estéril, possivelmente ela disse, Deus não vai mais cumprir aquilo que ele falou. Aí sabe o que acontece? Ela pega e colocou a sua mão humana na história. Subia. Tem problemas que está surgindo na sua vida, tem problemas que está surgindo na sua história, e não é dedo do diabo, não é dedo de Deus, isso aí é dedo seu. Tem coisas que nós estamos fazendo que está atrasando o que Deus tem para a nossa vida. Porque escute, Deus não mandou Agar entrar na vida de Abraão. Quem liberou Agar para entrar na vida de Abraão foi Sara. E Sara era esposa de Abraão. Ela disse, olha, eu não gero, não está dando certo, possui ela, porque ela vai conceber e me dará filho. Ela achou que teria alegria quando Agar tivesse filhos. Mas quando Agar engravidou, Agar começou a desdenhar de sua senhora. Começou a mostrar as garras. Você já viu aquele ditado? Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Você já viu esse ditado? Quem já ouviu esse ditado? Quem já ouviu? Então o que acontece? Agora Agar, por ser uma mulher que está gerando, ela criou-se algo na mente dela. Eu posso dar filhos, minha senhora não. Então começou a haver dentro da casa de Abraão um processo, uma situação, onde uma ficava lutando com a outra. Só que quem mandava era Sara. Aí Sara disse, olha, não vou mais guerrear com ela. Manda ela embora. É aí que acontece o versículo de número 7. Volta lá para mim. Gênesis 16, versículo 7. Eu gosto de acompanhar e lhe mostrar. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Junto à fonte no caminho de sul. Presta atenção que agora vai entrar algo muito interessante. Versículo 8. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Diga, venho fugida. Olha o versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora. Repete comigo, humilha-te. Repete comigo, humilha-te. Debaixo de suas mãos. Olha o versículo 10, olha o versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, repete comigo, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Presta atenção. Diga, Agar está grávida. Mas enquanto ela estava brigando com Sara, dentro do lar, não tinha promessa. Diga, mas quando foi para o deserto, mesmo que fugida, o anjo apareceu, ele trouxe, e diga, ele trouxe uma promessa da parte de Deus. Diga, a promessa me capacita e me prepara para o meu dia a dia. Você percebe que ela saiu fugida, certo? Saiu fugida ou não? Qual foi a primeira ordem do anjo quando ele diz, torna-te para a tua senhora? E olha o que o anjo vai dizer, humilha-te. O anjo está dizendo assim, ó, torna-te para a tua senhora. Sabe o que o anjo está dizendo no literal, no populacho? Sabe o que o anjo está dizendo? Volta lá, aonde tu foi humilhada.
É isso que o anjo está dizendo. Volta lá onde tu foi. Porque aonde é que ela estava passando aperreio? Por que ela estava fugida? Porque ela não era dona de casa. A dona era Sara. Então quem mandava era Sara. Então ela se sentiu humilhada. O nome H no original significa justamente isso, fugir. O nome dela significa isso, fugir. No original o nome H significa fugir. E o que ela faz? Foge. Só que nessa fugida, agora ela vai receber algo que eu e você já recebemos. Diga o quê? Diga o quê? Uma promessa. Olha o versículo 10. Gênesis 16, 10. Olha aí, ó. Disse-lhe mais o anjo. Toda vez você já ouviu falar que quando tem a palavra Senhor está com referência a Deus. Olha aí, ó. Disse-lhe mais o anjo do... Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Presta atenção que agora que entrou algo especial aqui. Por que que o anjo manda ela voltar para se humilhar? Porque agora ela tem uma promessa para proteger ela. Não, você não entendeu isso aqui não, você não pegou isso aqui não. Quando o anjo manda ela voltar para se humilhar diante de Sara, ela não está indo mais apenas grávida de um menino, ela carrega sobre a vida dela uma promessa de nação. Olha aqui, ó. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência. O anjo está dizendo, você não carrega um filho, você carrega uma geração. É Deus dizendo para você, eu agora estou te capacitando para que você suporte algumas humilhações. Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta o dedinho de profeta. Se você já recebeu uma profecia da parte de Deus, você está entendendo por que você não desiste mais? Você está entendendo por que não consegue mais voltar atrás, não consegue mais voltar para o mundo? Você não está entendendo, não? Você sabe por quê? Porque agora você recebeu uma palavra. Por que que Sara, por que que H consegue voltar para casa onde ela encontra Sara? Porque agora ela carrega não apenas um filho, mas ela carrega uma promessa. Está aqui, o anjo prometeu, ó. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Agora ela tem capacidade, preparação para voltar para casa. É Deus dizendo assim para você, escute isso. Você chorava até antes de receber a promessa. Você queria desistir até antes de receber a promessa. Você queria parar até antes de receber a promessa. Mas depois que você recebe uma promessa, você recebe uma capacitação de Deus. Não para se isentar das humilhações, mas para passar pelas humilhações e elas não te pararem mais. Mas para passarem pelas perseguições e as perseguições não te pararem mais. O problema da nossa geração é isso. É que ela não quer passar luta. Não quer passar prova. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Você não quer passar nenhuma luta não? Morre logo. Morra logo. Tchau. Porque se você quiser viver promessa nessa terra, vai ter luta. Vai ter guerra. Vai ter dificuldade. Vai ter escassez. Vai ter desânimo. Mas eu sei de uma coisa. Não vai faltar Deus na tua vida. Você sabe onde é que Deus apareceu na vida de Daniel, no capítulo de número 6? Na cova de leões. Você sabe onde é que Deus apareceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego? Dentro da fornalha de fogo ardente, como quarto homem na fornalha. Você sabe aonde que Deus manifestou o seu poder com o povo de Israel naquele deserto? Quando ele abriu o mar vermelho.
Você sabe como é que ele se manifestava? Durante o dia, ele era nuvem para guiar o povo e proteger do sol. À noite ele era coluna de fogo, porque no deserto, irmão, não é como no Acre não, porque no Acre é calor de manhã, é calor meio-dia, é calor de noite, é calor de madrugada, é desse jeito no Acre, mas no deserto é diferente. De dia é muito quente, mas à noite é muito frio. De noite não precisava de nuvem, de noite precisava de coluna de fogo. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu me manifestarei na sua vida da forma em que você necessita para esses dias. Necessita de alegria? Ele vai ser o bom vinho. Necessita de vida? Ele vai ser aquele que dá a palavra: Lázaro, vem para fora. Necessita de encorajamento? Ele vai falar aquilo que ele disse para o homem do tanque de Betesda: toma teu leito, levanta e anda. Você está precisando de visão? Ele vai dizer: veja, como ele disse para o cego Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Veja! Teu milagre é tão simples que você mesmo complica. O seu milagre é tão simples que você mesmo complica. Porque tem hora assim, irmãos, que a gente não acredita num negócio rápido. Tem hora que a gente espera algo miraculoso. E às vezes Deus faz umas coisas meio doidas. Você lembra do homem do tanque de Siloé? O que o Senhor fez com ele? Pegou uma lama, cuspiu nela, passou nos olhos dele, disse: o que é que tu vê? Ele disse: rapaz, eu estou vendo umas árvores, ela está meio balançando para lá e para cá, está parecendo pastor Hugo Meguença, estou vendo assim. Aí o Senhor disse: volta lá, vai lá no tanque de Siloé, lava-te. Quando ele voltou do tanque de Siloé, voltou enxergando. Agora, olha que coisa bizarra. Deus curar alguém de cegueira, cuspindo na terra, fazendo lama e passando no olho do camarada. É uma coisa bizarra, não? Vai o pastor fazer um negócio desse para você ver. Você me leva no Procon. Você me leva na justiça. Como que Jesus fez algo estranho. É Deus dizendo assim: eu tenho algumas coisas meio estranhas para trazer teu milagre. Porque quando Elias estava no vale de Querite, foi algo estranho que trouxe o que Elias precisava. Foi um corvo que trouxe o pão. Foi um corvo que trouxe a carne. É Deus dizendo assim: eu estou levantando algumas provisões de algumas mãos estranhas. De algumas mãos que parecem-me estranhos. Mas serão boca de Deus. Mas serão mão de Deus na sua vida. Diga glórias a Deus. Agar recebeu uma promessa. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira tua descendência, e não será contada, por numerosa que será. Eu entendi que o anjo só permite Agar voltar porque agora ela tem uma promessa. Porque o anjo não dá uma palavra fácil para Agar. O anjo deu uma palavra: tu volta e tu se humilha. Irmão, isso é difícil. O que é se humilhar? É se abster, irmãos, da sua vontade. É se abster da sua razão. É praticamente dizer assim, ó: vai lá e sofre. Vai lá e sente a dor. É isso que o anjo está dizendo. Acho que é no 8, ano 9, o anjo diz isso. Volta aí o 9 para mim, Léo. Está aqui, ó. Torna-te lá para a tua e humilha-te. E humilha-te debaixo de suas mãos. Irmãos, isso aqui é difícil para o tempo que nós vivemos, o tempo do empoderamento. O tempo em que ninguém manda em ninguém. Um tempo em que ninguém é submisso. Um tempo em que ninguém é solícito. Olha o que o anjo manda ela ir, mas eu entendo isso. Que o anjo só manda ela voltar porque sobre a vida dela tinha uma promessa.
Sabe o que é isso? Diga identidade. Quando você tem uma identidade, você para de viver por emoção. Escute isso aqui. Quando você tem identidade, você para de viver por emoção e você vai viver por propósito. Quando ela volta para a casa de Sara, ela agora não volta apenas com Ismael dentro da barriga. Ela volta com uma promessa de uma geração, mesmo ainda sem ela ver. Isso é fé. Porque presta atenção aqui, vai para o 10. Presta atenção nisso aqui, ó. Vamos ver se você consegue entender. Repete comigo. Multiplicarei. Multiplicarei. Sobremaneira. Tua descendência. Que não será contada. Por numerosa. Que será. É uma promessa grande? Quem concorda diz glória a Deus. É uma promessa grande? Quem concorda? Agora preste atenção no versículo 11 aqui, ó. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que com... Bota outra versão para mim. Aí, Léo. Quero ver como é que está essa palavra concebeste em outras versões. Olha como é que está na NVI. Olha aqui, essa aqui eu gostei, ó. Olha como é que está, ó. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está... E terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Repete comigo, você está grávida. Olha para quem está do lado e profetiza. Não um filho. Diga para ela, você está. Diga, você está. A minha pastora está rejeitando ali, ó. Diga, você está grávida. Presta atenção que tu vai entender aqui. Grávida, a pessoa está com o filho nos braços. Está vendo o filho? Só tem sinais. Só tem sinais. Tem sinais ou não tem? Bucho grande. Sabe que tem um menino, mas é sinal. Enjoo. Sinal. Então aqui o anjo está dizendo assim, você está grávida. O anjo está dizendo assim, é muito interessante. Volta para o 10, Léo. Vamos ver na NVI. Volta para o 10 aí. Isso aqui é muito interessante isso aqui, irmãos. Eu fico maravilhado com isso aqui. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Está bem reduzido aqui na NVI. Mas presta atenção aqui, ó. Olha o que o anjo está dizendo, ó. Os teus descendentes serão numerosos. Diga, promessa. Ó a realidade, vem para o 11. Vem para o 11. Ó a realidade. Você está... Qual era a promessa? Diga multidões. Diga multidão de descendentes. E a realidade? Não tinha menino nenhum no braço. Só tinha no bucho. Esse bucho que eu quero que você entenda é a sua mente. Será que você consegue entender isso? Mente é algo que você não pode tocar. Ela não consegue tocar no filho, ela pode sentir. Quem aqui já teve um sonho real? Você acordou achando, meu Deus do céu. Ai, ainda bem que eu estou aqui. Só eu já tive esse sonho? Só eu já tive esse sonho? Hã? Quem sonhou já caindo da montanha? Quem sonhou? Caindo da montanha. Você acorda e diz, estou vivo. Graças a Deus. Só eu já sonhei. Caindo do penhasco. Viajando. Pregando. Eu já tive cada sonho doido. O Leonardo de Sonho foi voando, olha aí. É forte ou não é forte o negócio? Pensa. Mas o que eu quero que você entenda aqui, ó. Diga, você está grávida. Mas olha no 10. Multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Querido, isso é meio hilário. Isso é hilário. Por que isso é hilário? O anjo está falando de uma coisa que ela não tem na mão agora. É isso que você precisa entender. Você precisa estar disposto a passar algumas humilhações com uma promessa dentro de você que ninguém pode ver. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou viajando.
isso, irmão. O anjo está dizendo uma coisa que é irreal. Ei, o anjo está dizendo uma coisa que é irreal. Multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. O anjo está falando de um descendente que nem na mão dela está ainda. Ela estava só grávida. Agar só estava grávida. Agar ainda não tinha filho nos braços. E o anjo já estava dizendo, tu vai ter mais do que um filho. Tu vai ter gerações, serão numerosos. Vai ser uma bênção. É isso que você tem que crer sobre a sua vida. É isso que você tem que crer sobre a sua história. É isso que você tem que crer sobre você, não sobre filho. Isso aqui não é uma coisa sobre filho, mas sobre promessas. Eu tenho certeza que Deus não te prometeu só uma sandália havaiana. Eu tenho certeza que Deus não te prometeu só tu ir no Bujari. Eu tenho certeza, nada contra a cidade do Bujari. Eu tenho certeza que Deus não te prometeu tu ir só em Cruzeiro do Sul. Eu tenho certeza que Deus te prometeu coisas maiores. Eu tenho certeza que Deus não te prometeu tu ir só até a curva do Tucumã. Eu tenho certeza que Deus não te prometeu tu ir só à Vila do Incra. Eu tenho certeza que Deus não te prometeu tu ir só aquele ali que é para perto ali da Sobral, que você vai para dentro, qual é o nome? Tenho certeza que Deus não te prometeu tu ir só até a Transacriana. Eu tenho certeza que Deus te escolheu para romper fronteiras. Mas aí você diz assim, meus pés ainda não saíram nem do Apolônio Salles. Meus pés não saíram ainda nem de Rio Branco. É bem verdade, quando o anjo também prometeu para cá, nem filha ela tinha nos braços. Só estava no bucho. Só estava na barriga. Você nem se pode falar a palavra bucho. Mas era na barriga. Estava aqui, não tinha ainda. Está aqui, a Bíblia está me dizendo. Volta pro rosto, eu gosto de mostrar. Está aqui, ó, parece arrogância, mas não é. Você está... O anjo não disse, você está com o filho no braço. O anjo está falando de uma coisa ainda que ainda está em formação. O anjo está falando de uma promessa concreta em algo nela que ainda estava em construção. O anjo está falando assim, ó, numerosa será a tua descendência que não poderá ser contada. O anjo está falando de algo concreto, mas a realidade é que esse negócio ainda estava formando nela. Calamanaiosé. Olha como Deus te enxerga. Bota para mim Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Repete comigo, os teus olhos viram o meu embrião. Olha aí onde Deus te vê. Olha onde Deus já te via. Bota outra versão da Bíblia. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Essa eu gosto. Você ainda era só aquela minhoquinha. Papai já tinha te visto. Bota outra versão aí para ver se melhora esse negócio. Aqui que James também está embrião. Ó. Teus olhos viram o meu embrião. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que só um dele existisse. Eu gosto mais da Almeida. Bota da Almeida. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. Isso. Ei, repete comigo. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. Ei, olha para mim. Ismael ainda não tinha nome. Ismael ainda não tinha formação dentro da barriga da mãe dele. Mas sobre ele já tinha uma promessa. Será que você pode querer acreditar sobre isso, sobre você? Que é isso, pastor? Não acredito nessas coisas. Bota Jeremias 1,5 para mim, hein? Olha, ele já botou, ele já sabe, ó. Jeremias 1,5, bota para mim. Eu, antes que te formasse no ventre, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei
Não foi Jeremias que escolheu ser profeta. Deus já tinha apontado o dedo para ele, vai ser profeta. Eu não sei o que a sua mãe disse que você seria. Eu não sei o que o seu pai disse que você seria. Eu não sei o que vovô disse que você seria. Mas eu sei de uma coisa, Deus já determinou quem você será. É você que precisa acreditar nisso. É você que precisa tomar posse da sua vitória. Não deixe as pessoas dizer quem você é. Seguir pela palavra de Deus. O anjo apareceu para Agar e disse uma promessa sobre o filho que ela carregava no ventre. Deus está olhando para você hoje e diz assim, hoje, sobre esse seu pensamento pequeno, carrega uma promessa. Alamakando kalamanagas. Oriakando neganagas. Abre para mim aí. 1 Reis 18, 21. O sermão está ao vivo, viu? Ele tinha outro contexto, ele pegou outros caminhos. Então Elias chegou a todo o povo e disse... E aí não, meu filho, deve ser o 19. Vê para mim 19, 21. Se não for, vou para outro canto. É sobre Elias quando ele fala sobre a nuvem. O tamanho da mão de um homem. Vê se é o 19, 21. Não, não é aí. Mas a palavra que eu quero é sobre Elias falando para o profeta sobre a mão, a nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o 27, lá do 18. É o 41, isso. 1 Reis 18, 41, irmãos. Me perdoem. Volta para o 41 para a gente entender a história, meu filho. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante... Presta atenção, isso é Elias que está falando. Olha para o 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume. Aqui já é outro mistério. E se inclinou por terra, diga, se inclinou por terra. E pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Isso é interessante. Já já a gente vai perceber isso. Segue. E disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou. E disse, não há nada. Diga, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. 44. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena, como a mão de... subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque a chuva não te impeça. Olha para mim aqui que é interessante. Elias chega para Acabe e disse, ei, vai chover. Olha para quem está lá de vai chover. Só que quando Elias fala que vai chover, só há ruído. Alguém já viu um tempo levantado e não chover? Quem já viu? Só havia ruído. Elias disse, vai chover. Só que o que me chama a atenção, eu acho que é o 42, né? Bota lá. Repete comigo. Subiu ao cume do Carmelo. Se inclinou por terra. E pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Isso me chama muita atenção. Isso me chama muita atenção. Diga, Elias, fala para Acabe que vai chover. Só que Elias não fica de braço cruzado como profeta. Elias vai ao cume do Carmelo, vai no monte. Carmelo é um monte. Elias vai no monte e Elias vai ficar literalmente de coca. Isso aqui, ó. Elias vai colocar a cabeça entre os joelhos, que eu nem consigo.
Mas Elias, a Bíblia está dizendo que Elias colocou a sua cabeça e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Sabe o que isso significa? Diga o quê? Diga oração. Diga oração. Olha para quem está do lado e tu está orando, crente. Existe outra coisa interessante. 44, vai lá. Sucedeu que a 7ª vez, eis aqui uma pequena, com a mão, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te... Elias subiu aonde? O Elias subiu aonde? Colocou a sua cabeça entre os seus. Então ele estava, presta atenção. Elias orou e o milagre ainda não chegou. Sabe o que chegou? Digo o quê? Sinal. Vai e vem. O profeta foi lá, na 7ª vez o profeta voltou. Disse, rapaz, não vi nada não. Mas agora eu vi um negocinho aí, mas é muito pequeno. É uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Olha a palavra que sai da boca de Elias, ó. Sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Você sabe o que está saindo da boca de Elias? Diga o quê? A palavra de afirmação. Elias está afirmando que ainda não é real. O seu servo viu uma pequena nuvem do tamanho da mão. Só que Elias está dizendo, vai lá. Avisa para Acabe aí, ó. Porque se ele não se preparar, a chuva vai pegar ele. Elias está dizendo assim, ó. Diga para ele correr, porque está vindo tanta chuva, senão vai molhar todo mundo. Aí eu te pergunto, qual tem sido o seu discurso, crente? Não vai dar. Não tem jeito. Como eu vou pagar? Como eu vou conseguir? Como que eu vou passar? Como vai ser? Essa tem sido muitas das vezes o nosso posicionamento. E o que Deus quer de nós é justamente isso. Diga, ao ver uma pequena nuvem, Deus não quer ver você desanimado. Deus quer ver você como Elias. Diz a Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te impeça. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, ó. Os sinais que eu estou dando que sou na sua vida, era para suas palavras serem diferentes. Mas tem gente que Deus dá sinal que é na vida dele. Mas o que ele fala na boca é que Deus esqueceu dele. É que Deus está demorando. É que Deus não está vendo ele. Volta lá para Gênesis 21 agora, filhão. Volta lá, Gênesis 21. Já para mim quase encerrar. O horário ali, ele não me espera não. Ele luta contra mim. Segue, vai para o 2. Segue. 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 Aqui já começa. E viu Sara que o filho de Agar, egípcio, ao qual tinha andado Abraão, zombava. Segue. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque o meu. Presta atenção que é interessante. Segue. Pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Segue.
Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma, porquanto é tua descendência. Segue. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo-a sobre um ombro, também lhe deu o menino e despediu ela e partiu andando, errante no deserto de Berseba. Repete comigo, errante. Segue. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores. Vai. E foi assentar-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia, para que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. 17. E ouviu Deus a voz do menino, e ouviu Deus a voz, e bradou um anjo de Deus a Agar, desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porquanto Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Segue, que é interessante. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande... Aqui, mais uma vez, Deus está afirmando o que falou lá no 16. Lá no capítulo 16, aqui nós já estamos no capítulo 21. Deus está reafirmando o que falou. Porque Deus é assim, Ele fala e confirma. Deus fala e confirma. Segue. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Vai para o 20. E era Deus com o menino, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Repete comigo. Era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro. 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Repete comigo. Sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Presta atenção aqui. Diga, o rapaz não morreu. Cresceu no deserto. Se tornou flecheiro. E casou com uma moça do Egito. Aprenda uma coisa. Se Deus não desamparou Ismael, por que vai desamparar você? Deus cumpriu a promessa sobre a vida dele. Por que não vai cumprir sobre a sua? Se Deus cumpriu a promessa sobre a vida de Ismael, por que não vai cumprir sobre a sua vida? Quem é o filho mais falado de Abraão? Quem é o filho mais falado de Abraão? Significa só isso. Mas Deus não abandonou Ismael. Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui? Eu tive que mudar o curso da sua vida. Eu tive que mudar o curso da sua história. Eu tive que te enviar para outro destino, para outra geografia. Tem gente que está aqui que Deus teve que arrancar você de algumas geografias, de alguns ciclos de amizade, de alguns empregos, para que a promessa de Deus viesse a se cumprir. É interessante porque nós estamos numa quinta-feira sobre restauração. Restauração é diferente de restituição. Restituição é restituir o que se foi perdido. Restauração é restaurar aquilo que foi deteriorado. É interessante. Restituir é algo que foi perdido. Restaurar é algo que não foi perdido, mas possivelmente foi perdido o sentido. De repente foi perdido a essência. Então, nessa noite, Deus está restaurando você. Sabe o que é? Deus está te trazendo de volta ao centro da promessa. Deus está te trazendo novamente para o centro da promessa. O que é que Deus te prometeu? Que com o tempo você desanimou.
que com o tempo você entristeceu, que com o tempo você quis parar, que com o tempo você quis desistir. Porque Agar, ela é o símbolo de nós. Primeiro, saiu fugida. O anjo fez ela voltar. E agora ela sai errante. O que é errante? Ela está perdida. Mas ainda assim Deus encontrou ela. Deus está dizendo assim, quando você achava que estava perdido, eu te encontrei com uma promessa. Porque a promessa, querido, ela determina o nosso destino. Ela faz a gente encontrar Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Isso me faz lembrar o tempo que eu passei com depressão. Onde eu me trancava dentro de um quarto e eu me dizia assim, eu não vou para lugar nenhum. Eu não sirvo para nada. Eu tinha 18 anos de idade na época. Eu dizia assim, serei um jovem que serei incapaz. Eu me olhava no espelho e me sentia incapaz. Devido ao problema que eu tenho do lado direito do corpo, eu me dizia, é impossível andar direito. Eu não vou conseguir arrumar um emprego. Olha o que o diabo dizia para mim. Eu não vou conseguir arrumar um emprego, porque eu não consigo me desenvolver. Hoje até dirigir carro, já dirige. Olha o que o diabo estava querendo fazer. O diabo queria que eu me matasse. Você já pensou, irmão, se eu me mato? Além de eu ter perdido minha salvação, quantas pessoas não tinham deixado de ser abençoadas, irmão? Irmão, não tenho mais como contar quantas pessoas eu já profetizei na vida dela que o milagre aconteceu. Eu não tenho mais como contar, eu não tenho numeração para isso. Mas eu digo para você, e se eu faço a vontade do inimigo? E é a mesma mensagem que Deus dá para você. Quantas das vezes você fez o que Agar fez, fugiu para o deserto? Deus foi lá, usou um profeta, você voltou. E agora Deus pegou e te deu uma identidade. Porque nessa segunda vez, em que Agar sai da casa de Sara, agora ela sai sem a carta para voltar. Ela agora só sai com um odre de água. E ela precisa caminhar com o filho. Agora ela tem o filho nos braços. Deixa eu falar uma coisa para você. Terá vezes que você vai ter que andar por essa vida sem amigos, sem pessoas próximas, sem ninguém te entender, apenas carregando o teu Ismael. O que é o teu Ismael? A promessa. Terá vezes que a única força que você terá será a promessa. Terá vezes que você não encontrará ninguém para pegar a mão nas tuas mãos, para te dizer assim, levanta. Terá vezes que você não vai ter ninguém assim para te abraçar e dizer, conta comigo. Porque tem processos que é necessário você estar sozinho no deserto, para que você venha ouvir a palavra que o anjo está dizendo. Tem promessas que você não consegue enxergar ela no meio da multidão. Tem promessas que você não consegue ouvir, discernir a voz de Deus no meio de muita gente. Tem momentos que Deus te faz passar um deserto para que você venha ouvir a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Calabachana. E tem pessoas que estão aqui, que Deus levou para o deserto, para que você venha enxergar o Ismael que você carrega. O que é o Ismael, irmão? É uma promessa grande. Você pensa que apesar de ele ter saído, escute isso, ele praticamente foi escorraçado. Ismael e a mãe dele praticamente foram rejeitados, essa é a palavra certa. Eles foram expulsos da casa de Abraão. A palavra certa é essa. Quantos de nós não já se sentimos assim em alguns ciclos de amizade? Quem aqui tentou se enturmar e parece que se sentiu o peixe fora do aquário? Se sentiu o pato feio? Só eu que tenho esse nariz de tucano, quando eu chego em certos cantos, eu digo, eu estou roubando o oxigênio do pessoal, deixa eu sair fora. Só eu me sinto assim, fora do aquário.
Eu tenho certeza que não. E é nessas horas que a única saída que você encontra, isolamento. Mas Deus está dizendo assim, é nesse isolamento. Vai ser a depressão que vai pegar você, não, vai ser a promessa. Vai ser a tristeza que vai pegar você, não, vai ser a promessa. Foi quando Agar estava no deserto, chorando. Volta lá para o 7, Léo, lá para o 7, para o 8, quando ela chora. Vê se tu consegue enxergar para mim aí, que eu não vou lembrar. Eu sei que tem um versículo aí que ela chora. Volta para o versículo que ela chora. Não sei se é o 7, o 8, o 9, por aí. Agar está num canto e ela começa a chorar. E um anjo ouviu o grito do menino. Volta lá para o 7, meu filho. A gente vem, eu encontro. Fica tranquilo. Vai. Vai lá para o 15. É isso aqui mesmo. Ó, presta atenção. 16, irmãos, aí, ó. Porque dizia, se eu não ver, ó, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, para que eu não veja morrer o menino, assentou-se em frente, lamentou a sua voz e chorou. Você pensa que é o único que chora, é? Você pensa que é o único que se sente que parece que Deus não está te vendo? Agar se sentiu assim. Como você. Como eu. Eu já tive nessa mesma posição de Agar. Muitas vezes. E não pensa que isso é coisa de passado, não. Isso é coisa de momento. Quantas das vezes? Às vezes eu me pego e digo, Deus, o Senhor falou que nós iríamos crescer. O Senhor falou que nós iríamos alcançar. Que nós iríamos expandir. Me encontro nessa aqui, ó. Senhor, e agora? Olha aí, ó, olha o 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, o que tens, Agar? Rapaz, é muito interessante Deus, né? Olha a pergunta que Deus faz. O que tu tens? Ele não está vendo ela chorar? Ela estava chorando ou não estava? A minha esposa, às vezes, nós temos uma discussão que é interessante. Ela disse, homem, tu tem umas perguntas muito óbvias, muito na cara. Às vezes ela está com uma cara meio triste. Eu digo, minha filha, você está triste? Ela disse, tu não está vendo? Mas você percebe que até Deus tem isso, ó. Aí, ó. E bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, o que tens? Isso é pergunta óbvia. Está na cara que essa mulher está chorando e triste. E o anjo chega perguntando, o que é que tu tem? Agora ele vai controlar o emocional dela. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar. Essa aqui é interessante. Desde o lugar. Você pensa que Deus não te vê, não é? Deus está te vendo agora. Deus te vê hoje. Deus te viu ontem. Deus já te viu amanhã. Hanamana Shodaka Mandaka Larabakandukianakase Mandukina Kalamando Shandaravya Kanda Alama Shoria Kandorepia Anakandukia Nara Sérvia Narkandurkia Narkia Sérvia Andukimina Nagandarkia Andorabashandarasya Alayonde Kalamandasia. Pensas tu que eu não te vejo, igreja minha? Narabashandarasya. Eu vejo o teu clamor, eu vejo o teu gemido, eu vejo a tua angústia. Por acaso eu sou Deus para que minta? Por acaso eu sou filho do homem para que me arrependa? Se eu prometi, eu cumprirei. Se eu falei, eu cumprirei. Se eu disse
se eu assino embaixo, manda dizer o Senhor, eu estou te vendo. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, eu não esqueci o que falei. E Deus ainda manda dizer mais, eu não sou surdo. Deus manda dizer para a gente aqui, eu não esqueci o que prometi. E Ele manda eu repetir, eu não sou surdo. Segue, meu filho, aí, por outro. Por 18. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha aí, ó. Novamente o Senhor falando o que faria. Pega o menino, levanta ele, porque falei dele uma grande nação. Você sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aí? Diga o quê? Pega o que eu já falei para você e bota em prática. Pega o plano e bota em prática. Querido, você não percebe não Deus falando? Desde o começo do culto Deus está falando sobre restauração. José teve que perder o trabalho, teve que adoecer, para hoje poder viver a promessa. E eu comecei com ela hoje, eu estava lá no meio de uma chuva doido, preparou um almoço para nós, eu e uma pastora. Nós lá por acaso, né? Pareci por lá, já saiu um almoço. E ela conversando que foi muito interessante. Ela falando que o começo dela, ela não imaginou tal que ela está hoje. Eu conheço desde o início da loja. E quando eu fui lá, estava de um jeito. Eu fui hoje, estava totalmente diferente. E o que me chamou a atenção, ela disse assim, pastor, todos esses produtos é nosso. E quando ela começou uma empresa por parceria. Era dividido o aluguel. Ela tinha que vender umas coisas de uma outra pessoa que lá estava. Então a pessoa naquele momento ganhava em cima dela. E hoje Deus transformou. Hoje Deus mudou a história. É Deus dizendo para algumas pessoas aqui. Não é porque você não está enxergando nada nesse começo, que eu não já preparei o final da história. Porque tem processo, irmão, que nós não enxergamos nada não. Eu lembro de nós aqui do profético. Você sabe o que Deus disse? Persevera. Deus não me mostrou como seria a igreja, Ele só disse persevera. Prega, tem 1, tem 1000, prega. Amém?